Ok. Vamos falar hoje dos tecidos cartilaginoso e ósseo que compõem o esqueleto humano. Então, o primeiro tecido que eu gostaria de conversar com vocês é o tecido cartilaginoso. O tecido cartilaginoso é talvez um dos tecidos mais simples em relação à sua função do nosso corpo. O tecido cartilaginoso é um tecido cuja função básica é a de sustentar o corpo, fazer parte do esqueleto. O tecido cartilaginoso não é conhecido, ele não é conhecido por produzir de sinalização muito importantes. Ele não é conhecido por regular a concentração de íons, ação de substâncias no corpo. A cartilagem também não está associada a estruturas complexas, estruturas que contêm múltiplos tecidos. Então, a cartilagem é um tecido bastante simples de entender, é um tecido bastante simples também de lembrar sobre. Tá? O tecido cartilaginoso, ele, por ser exatamente um tecido muito simples, a gente consegue entender muito bem a sua função, o seu crescimento e de que a cartilagem ela é muito parecida no tudo. Né? Então, quando a gente fala de cartilagem, quando a gente fala de tecido cartilaginoso, não é difícil a gente observar, não é difícil a gente projetar que o que acontece na cartilagem em um canto do corpo também acontece em outras partes do nosso organismo. Então, esse é um ponto, né, uma característica muito relevante desse tecido. Então, quando a gente fala de tecido cartilaginoso, tá, a primeira coisa que eu queria que vocês soubessem é que o tecido cartilaginoso, histologicamente, funcionalmente, ele é dividido em três tipos: a cartilagem hialina, a cartilagem elástica e a fibrocartilagem, também chamada de cartilagem fibrosa. A cartilagem hialina é a cartilagem que está presente em maior quantidade no nosso corpo, está presente em maior quantidade no nosso organismo. Só para mostrar aqui para vocês nessa próxima imagem, a cartilagem hialina está na superfície das articulações sinoviais, incluindo aí joelhos, né, cotovelo, o metatarso, metacarpo, metatarso e a nossa querida articulação temporomandibular. A cartilagem hialina, ela está presente na superfície do osso e ela permite duas coisas. A primeira, a cartilagem, ela absorve impactos que seriam destinados ao osso. E segundo, a cartilagem, por ela ser altamente hidratada, como nós já vimos e vamos rever, a matriz é muito rica em glicosaminoglicanos, ele permite um fácil deslizamento entre duas superfícies, o que o osso não permite. Também encontramos cartilagens costais, cartilagens da laringe, traqueia, brônquios e bronquíolos maiores. E encontramos também a cartilagem hialina aqui no nariz, né, formando as placas nasais cartilaginosas que dão o formato para o nosso nariz. A cartilagem elástica, como o próprio nome já diz, é uma cartilagem que, embora se assemelhe, embora seja parecida
com a cartilagem hialina, ela é muito rica em fibras elásticas. Onde nós encontramos essa cartilagem? No pavilhão auditivo, então, a nossa orelha externa, o nosso ouvido externo, na verdade, ele é formado por cartilagem elástica. Se você dobrar a sua orelha, ela não quebra. A epiglote e a ponta do nariz, né? Se você movimentar aqui a ponta do nariz, você percebe que a ponta do nariz ela é mais mole, ela é mais tenaz e mais elástica do que o resto do nariz. Então, essa região aqui da ponta do nariz é feita de cartilagem elástica. O terceiro tipo, que é a fibrocartilagem, eu vou comentar depois em separado, mas saibam que a fibrocartilagem é um tecido que está intimamente associado a tecidos conjuntivos densos. Então, nós observamos no tecido, na fibrocartilagem, a presença de fibras colágenas de colágeno do tipo 1. Encontramos a fibrocartilagem nos discos intervertebrais, nas sínfises, aqui a sínfise púbica, e também em parte do menisco do joelho. Tá? Então, são os três tipos de cartilagens. Quando a gente observa, então, histologicamente, o que percebemos nas cartilagens? A primeira coisa que nos salta aos olhos quando observamos as cartilagens, falando aqui da hialina e da elástica, é o fato de que são tecidos avasculares. Cartilagem elástica e cartilagem hialina não têm vasos sanguíneos dentro do tecido. As células que pertencem ao tecido cartilaginoso são células adaptadas para sobreviver em baixas concentrações de oxigênio. E, além disso, o tecido cartilaginoso hialino e elástico, por essa falta de vasos sanguíneos, tem uma recuperação e uma regeneração muito pobres. Uma vez que você danifique o tecido cartilaginoso hialino e o elástico, eles dificilmente são recuperados, porque na falta de vasos sanguíneos, eu não tenho a migração para a região de células que vão auxiliar no reparo e crescimento tecidual. Na cartilagem hialina, observamos que a matriz extracelular é muito rica em fibras de colágeno do tipo 2, substância amorfa, que é muito rica em glicosaminoglicanos sulfatados, e a cartilagem hialina, ela ainda conta com outras fibras de colágeno, que é colágeno do tipo 9, colágeno do tipo 6, que vão formar a matriz ao redor das células da cartilagem. A cartilagem elástica tem uma matriz semelhante à da hialina, entretanto, tem grandes quantidades de elastina na matriz extracelular, que confere a sua elasticidade. E a fibrocartilagem, ela é a diferente. A fibrocartilagem, ela histologicamente é muito assemelhada ao tecido conjuntivo denso. Então, na matriz extracelular da fibrocartilagem, encontraremos fibras de colágeno do tipo 1, fibras muito espessas, muito grandes de colágeno do tipo 1, só que ao invés de a gente observar
células do tecido conjuntivo denso, os fibrócitos, observamos células cartilaginosas, que nós chamamos de condrócitos. Então, guardem essas diferenças básicas entre os três tipos de cartilagens. As cartilagens são formadas por células cujos nomes não dá nem para esquecer. Os condroblastos e os condrócitos. Por que não dá para esquecer? Condro significa cartilagem. Blasto significa origem, criar. Então, condroblasto é a célula que cria, que sintetiza a matriz extracelular. O condroblasto se transforma no condrócito depois que ele amadurece. E eu vou mostrar para vocês esse evento acontecendo. Então, o condroblasto é a célula jovem que produz matriz extracelular e o condrócito é a célula madura da cartilagem, que fica cercada por uma matriz chamada matriz territorial. Os condroblastos são células achatadas, tá? São células bem alongadas, muito fácil de identificar o condroblasto, porque eles estão especialmente na periferia da cartilagem. Então, se você quiser encontrar os condroblastos, eles estão principalmente na periferia da cartilagem. A cartilagem, ela cresce, ela é sintetizada pela ação dos condroblastos. Os condroblastos produzem as proteínas da matriz, secretam e a cartilagem cresce. Essa cartilagem pode crescer de duas maneiras. A primeira é o modo, é o mecanismo que a cartilagem cresce pela primeira vez dentro do embrião. Tá? Como assim? Esse é o mecanismo pelo qual as cartilagens surgem. É o chamado crescimento intersticial. Nesse crescimento intersticial, olha aqui as células em roxo, os condroblastos. Esses condroblastos se agrupam, eles formam pequenos grupinhos de células e eles começam a secretar a matriz em todas as direções. Em todas as direções. Esse crescimento intersticial, ele é interessante porque permite que a cartilagem, a partir de um núcleo, possa crescer em todas as direções. Então, esse crescimento intersticial, nós observamos muito durante o primeiro desenvolvimento, a primeira vez que observamos as cartilagens hialinas, tá? Lá no embrião. Outra coisa sobre esse crescimento intersticial, que veremos daqui a pouco, é que a cartilagem hialina nos ossos é importante para o crescimento dos ossos. O processo de ossificação. Nos ossos longos, existe uma região, existe uma estrutura chamada disco hipofisário, e esse disco hipofisário, esse disco epifisário, ele cresce, tá? É um disco de cartilagem que cresce por crescimento intersticial.
Qual foi a última coisa que eu falei antes de cair? Eu estava na apresentação e não vi que caiu. Ah, tá. Disco. Nossa, caiu no disco epifisário. Tá? Então, no disco epifisário, que é um disco de cartilagem que a gente encontra nos ossos, uh, esse disco ele cresce por deposição intersticial de matriz, por crescimento intersticial da cartilagem. E eu vou mostrar para vocês lâminas desse disco, o disco epifisário. Tá bom? A outra forma da cartilagem crescer é por crescimento aposicional. No crescimento aposicional, isso, esse disco de cartilagem está no osso, principalmente nos ossos longos. Tá? A gente vai ver, a gente vai observar o disco epifisário. Tá? Ele está no osso, mas ele é feito de cartilagem. Ok? As outras cartilagens do corpo, elas crescem, se desenvolvem por um crescimento que a gente chama de crescimento aposicional. Então, o que é o crescimento aposicional? Como o próprio nome já diz, eu tenho novas camadas de cartilagem sendo depositadas sobre as camadas antigas. Então, aqui vocês podem ver em azul escuro a nova camada de cartilagem sendo depositada sobre a camada antiga, que está aqui em azul claro. Então, esses condroblastos, eles surgem. Professor, Não está projetando, eu vi. Eu esqueço que quando cai eu tenho que voltar à apresentação. Aqui. Então, em azul escuro, eu tenho a cartilagem nova. Em azul claro, eu tenho a cartilagem antiga. Essa cartilagem nova vai sendo depositada sobre a cartilagem antiga, criando novas camadas de cartilagem, de dentro para fora. Interessante observar que no crescimento aposicional, a cartilagem cresce em direção a esse tecido rosa. Esse tecido rosa, Natália, no grupo, vê na aba pessoas, se tem meu nome duplicado. Não tá. Veja se agora foi. Apareceu? Beleza. Então, essa camada rosa que vocês estão vendo é um tecido conjuntivo que fica ao redor das cartilagens, que é o chamado pericôndrio. O pericôndrio é um tecido conjuntivo que envolve as cartilagens hialina e elástica. E esse tecido conjuntivo, ele é fonte de células mesenquimais, células tronco, que se transformam em condroblastos. Então, dentro do pericôndrio tem células que se tornam condroblastos, e aí o condroblasto vai sintetizar a matriz.
Então, quando a gente falar de cartilagem, tá? Quando nós falarmos da histologia da cartilagem, lembrem sempre que a cartilagem hialina e a cartilagem elástica são circundadas por pericôndrio. No caso da cartilagem hialina, no caso da cartilagem hialina, a cartilagem articular, no caso da cartilagem hialina, a cartilagem articular não tem pericôndrio. Então, essa face aqui da cartilagem, que fica voltada para a articulação, não tem pericôndrio. Vamos lá. No pericôndrio, aqui vocês podem ver marcado em P na imagem, eu tenho um tecido conjuntivo. Desse tecido conjuntivo surgem condroblastos que vão sintetizar nova matriz. Esses condroblastos, eventualmente, já vou mostrar, se transformam em condrócitos e ficam presos dentro da matriz cartilaginosa, que é essa parte aqui em roxo. Se a superfície articular, se a superfície articular não tem pericôndrio, a superfície articular também não tem condroblastos. Sem condroblastos, a cartilagem articular não consegue se regenerar. Quem sintetiza a matriz? O condroblasto. Se não tem condroblasto, não tem regeneração da matriz. Então, isso significa que cartilagem articular, não se regenera. Tá? Cartilagem articular, via de regra, não se regenera. Então, se eu tenho um paciente que tem distúrbio da TM, tá? Ele tem um defeito aqui na TM, e por alterações fisiológicas na mastigação, etc., ele danificou essa cartilagem, já era. Não tem o que você faça para recuperar essa cartilagem. O que você pode fazer é diminuir o dano, tá? É diminuir o dano, ou, dependendo, né, da situação, você pode transplantar cartilagem de um lugar para outro. Mas esse daqui é um ponto super importante de vocês lembrarem do pericôndrio. Tá? Então, por exemplo, se eu sofrer um dano na minha laringe, tá? Sofri um dano, sofri um acidente de carro, quebrei a laringe, tá? A cartilagem da laringe. Ela consegue se regenerar? Vai demorar muito tempo e ela nunca mais vai ser a mesma. Mas eu até consigo repor a cartilagem da laringe, porque a cartilagem da laringe tem pericôndrio. O nariz é a mesma coisa. Vai demorar muito tempo, mas até consigo recuperar. Entretanto, a cartilagem articular não tem pericôndrio. Se não tem pericôndrio, machucou já era, danificou já era. Porque não tem condroblasto para repor a matriz extracelular. Então vamos ver essas cartilagens na lâmina e vamos tentar entender do que eu estou falando.
Isso daqui é uma lâmina de traqueia, tá? É um anel da traqueia. A gente fez o corte. E o que, que nós estamos olhando aqui? Estamos olhando aqui em roxo, tá? A gente chama isso daqui de roxo acinzentado. A matriz da cartilagem hialina. Presos dentro da matriz, nós temos essas células aqui, ó, aproximadamente redondas, presas dentro de uma lacuna, presas dentro de um espaço na matriz. Essas células que estão presas nas lacunas são os chamados condrócitos. Condrócitos. Ao redor do condrócito, tem essa matriz aqui mais escura. Tá? Tem essa matriz aqui mais escura ao redor do condrócito. Esta matriz mais escura ao redor do condrócito é chamada de matriz territorial. Então, logo ao redor do condrócito, tem essa matriz mais escura, chamada matriz territorial. Tá, qual é a importância disso? Essa matriz territorial está em íntimo contato com o condrócito. Tá? Então, o condrócito, ele altera, ao longo da vida dele, ele altera a composição química dessa matriz territorial. Saindo da matriz territorial, a gente tem essa matriz mais clara, que é chamada de matriz interterritorial. Tá? Então, é a matriz interterritorial. Vamos para o outro lado. Esta coisa rosa que vocês estão vendo, reconhecem esses núcleos escuros, alongados? Esse tecido, que parece ter sido penteado ao redor da cartilagem, isso daqui é tecido conjuntivo denso. É um tecido conjuntivo denso que existe ao redor das cartilagens, hialina e elástica. Qual é o nome que nós damos para esse tecido conjuntivo denso que habita, que existe ao redor das cartilagens? Nós chamamos de pericôndrio. Então, isso daqui é o pericôndrio. Vejam que na interface, na região de contato entre a cartilagem e o pericôndrio, eu tenho essas células aqui, mais achatadas, menores. São os condroblastos. Então, esse condroblasto vai produzir matriz nessa direção, em direção ao pericôndrio. De onde vieram esses condroblastos? Esses condroblastos são originados a partir de células-tronco que habitam o pericôndrio. Então, o pericôndrio tem células-tronco, chamadas de células mesenquimais, que se transformam em condroblastos, e esses condroblastos sintetizam a matriz. Então, aqui eu tinha a matriz antiga, tá? Imaginem que aqui eu tinha a matriz antiga. Surge um condroblasto, e esse condroblasto começa a produzir matriz ao redor dele. Aqui em cima, né,
em direção ao pericôndrio, vai surgir outro condroblasto, que vai sintetizar matriz. Este condroblasto azul, que está aqui, vai ficar preso dentro da matriz. E quando ele ficar preso dentro da matriz, ele irá se transformar em um condrócito. Ana, a cartilagem da laringe não é fibrocartilagem, é cartilagem hialina. Tá? Essa cartilagem dura aqui que vocês têm aqui é cartilagem hialina. Então, o tecido fibroso, né, o tecido conjuntivo, está ao redor da cartilagem. E esse tecido é o chamado pericôndrio. Tá? É algo discutível, mas o pericôndrio também tem uma certa função em nutrir a cartilagem hialina. Por que isso daqui é algo discutível? Porque eu posso pegar a cartilagem hialina de um canto do corpo, eu posso, por exemplo, retirar uma cartilagem hialina aqui da costela e transplantar no nariz. O indivíduo sofreu um acidente, ou o indivíduo teve um tumor, perdeu o nariz, eu quero reconstruir esse nariz. Eu posso pegar um pedaço da cartilagem da costela, esculpir e fazer um nariz. Mesmo que eu não transplante junto o pericôndrio, esse tecido sobrevive. Então, a cartilagem hialina sobrevive sem o pericôndrio. Significa o quê? Que o pericôndrio, embora ele tenha vasos sanguíneos que ajudam na nutrição da cartilagem hialina e da elástica também, ele não é essencial. Porque a cartilagem hialina e elástica, os condrócitos, são adaptados para sobreviver em baixas concentrações de oxigênio. Então, o pouco oxigênio que consegue chegar nessas células aqui é suficiente para que elas sobrevivam. Então, vocês vão lembrar que o pericôndrio é o tecido conjuntivo que está ao redor das cartilagens elástica e hialina, e que esse pericôndrio é a origem das células tronco da cartilagem, que se tornarão condroblastos, que vão sintetizar nova matriz. E esses condroblastos virarão, se transformarão em condrócitos. Vão lembrar disso? Próximo desenho para vocês. Esse daqui, o slide 4, cartilagem hialina. Aproveitem esse desenho para apontar, para colocar que a cartilagem vai crescer nesse sentido, em direção ao pericôndrio. Olha só um pequeno adendo. Cartilagens não param de crescer ao longo da vida, né? Então, o pericôndrio ele continua produzindo células-tronco ao longo da vida. Por isso que, em pessoas mais velhas, o nariz, a orelha e a laringe também ficam maiores, mais espessos. No caso da laringe, tá? No caso da laringe, isso muda a voz da pessoa. Por isso que, normalmente, pessoas mais velhas têm um tom de voz, né, um timbre de voz mais estável. A voz da pessoa altera menos, porque a cartilagem fica mais grossa. A cartilagem aqui da laringe fica mais grossa. Tá? Isso aqui também é relevante para vocês, né, na odonto. Quando a gente fala, né, de nariz, orelha, e a relação, né, dessas estruturas com o rosto, né, quando vocês forem fazer no indivíduo, né, uma alteração ortognática,
né, uma alteração da mandíbula, da posição da mandíbula, entender, né, como que esses elementos do rosto se integram. Aqui a cartilagem elástica. Essa daqui é uma coloração de prata chamada impregnação de orceína. Essa coloração de orceína, ela marca em preto a elastina, tá? A elastina. Então aqui ao redor eu tenho o pericôndrio, que quase não tem elastina, tá? Tem uma quantidade bem pequena de elastina. Aqui eu tenho os condroblastos, tá? Então, se vocês olharem a matriz ao redor do condroblasto, vocês vão ver a elastina surgindo na matriz. E quando essa cartilagem está completamente formada, a matriz ela fica completamente tomada, né, por elastina. Se vocês perceberem, a organização da cartilagem hialina e a organização da cartilagem elástica, vejam só, é basicamente a mesma. Tem um pericôndrio, condroblastos aqui na periferia, condrócitos. Olha aqui, essa daqui é uma cartilagem elástica. Uma foto que a gente tirou lá no laboratório. Pericôndrio. Aqui, os condroblastos. Pericôndrio. Esse daqui é músculo, tá? Os condroblastos. E aqui os condrócitos. Eu gosto muito dessa imagem, porque nessa imagem dá para ver duas coisas. Primeiro, o como a produção de elastina vai aumentando na cartilagem mais velha. Então, na cartilagem recém-sintetizada, aqui, a matriz ela é pobre em elastina. E conforme vai ficando mais velha essa cartilagem, né, a matriz vai maturando, a quantidade de elastina aumenta. Tá? Que é o que acontece aqui na cartilagem hialina também. Né? A quantidade de colágeno do tipo 2 e a quantidade de glicosaminoglicanos vai aumentando gradualmente conforme essa matriz vai sofrendo um processo de maturação. E segundo, dá para a gente observar algo, né, sem sombra de dúvidas, que é o seguinte: vocês estão vendo que vários condrócitos, como esses dois, estão presos dentro da mesma matriz territorial, essa matriz mais escura. Isto, tá? Vários condrócitos que habitam a mesma matriz territorial, vários condrócitos que habitam a mesma matriz territorial, formam o chamado grupo isógeno ou grupo isogênico. Isto, condrócitos presos dentro da mesma matriz territorial, é uma característica histológica das cartilagens. Entendido? Então eu poderia colocar para vocês, por exemplo, essa imagem de uma cartilagem elástica. Aí eu coloco duas setas, a seta 1 e a seta 2. Aí eu pergunto para vocês, pessoal, essa cartilagem da imagem cresce na direção 1 ou na direção 2? Em qual direção a cartilagem cresce? 1 ou 2? Por que 1, Esther? Eu coloco justifique. Então é do pericôndrio que vão surgir as células tronco,
que vão se transformar em condroblastos. Exato, então ele vai crescer na direção do pericôndrio que está aqui. Oi, Esther. Tá. Então, o que é grupo isógeno e isogênico? Grupo isógeno ou isogênico é quando mais de um condrócitos, tá? Quando mais de um condrócitos, pode ser 2, 3, 4, 5, compartilham a mesma matriz territorial. Ok? Então, qual é a relevância disso, clínica barra estrutural? Quase nenhuma. Tá? É só porque é uma característica histológica das cartilagens. E aí, vamos então agora para a cartilagem fibrosa, e eu queria perguntar para vocês, o que isso daqui parece? O que essa cartilagem aqui parece? Isso que vocês estão vendo em rosa, que aqui está em laranja, porque aqui é uma coloração de picrocírios, o que isso daqui lembra para vocês? Esses grandes feixes de colágeno, o que isso daqui parece para vocês? O que isso daqui lembra? Lembra da aula passada? Lembra do tendão? Tecido conjuntivo modelado? Então, a cartilagem fibrosa, também chamada de fibrocartilagem, está intimamente associada aos tecidos conjuntivos densos, modelados e não modelados. Você me fala, e daí? Eu te respondo. A cartilagem fibrosa, primeiro, ela é vascularizada, tá? Ela tem vasos sanguíneos, tá? Ela tem vasos sanguíneos, diferente das outras cartilagens. Segundo, que por ela ter vasos sanguíneos, estar associada intimamente ao tecido conjuntivo, ela não possui pericôndrio. Se ela não possui pericôndrio e ela é vascularizada, isso indica para gente que a cartilagem fibrosa, que é a fibrocartilagem, tem uma capacidade de regeneração maior do que as outras cartilagens. Ela tem uma capacidade de regeneração maior do que as outras cartilagens. Terceiro, mas ainda é ruim, tá? Mas ainda é ruim. Terceiro, a fibrocartilagem é extremamente resistente. Ela é extremamente resistente a alterações súbitas de força. Então, essa cartilagem fibrosa, ela é muito importante para nós. Tá vendo essa parte amarela, o chamado disco articular da ATM? Ele é feito parcialmente de uh, fibrocartilagem. Então, isso permite que você. Aí eu queria que a câmera tivesse ligada, mas façam aí na casa de vocês. Vocês conseguem, né, mover a mandíbula em várias direções. Pensa uma articulação sendo movida em diferentes direções quando você está mastigando o tempo todo e a força que você aplica na mastigada. Não é fácil um tecido
ter flexibilidade e força suficientes para aguentar isso. A fibrocartilagem tem. A fibrocartilagem tem. Então, ela está aqui nos discos intervertebrais. Então, você pode, né, dobrar a coluna, esticar a coluna, pular, que a fibrocartilagem aguenta o tranco. O disco aguenta o tranco. No caso do disco intervertebral, esse disco às vezes tem o péssimo hábito de se descolar do tecido ao redor. Quando esse disco se descola do tecido ao redor, esse disco fica livre para se mover, principalmente por conta de inflamações. Né? Você tem um dano, você tem um dano bem pequeno que inflama, essa inflamação aumenta o dano, então o disco fica aumentado, e aí você faz uma força súbita, e esse disco se desloca. Na hora que esse disco se desloca, quem é que está passando bem aqui atrás? O nervo. Aí ele comprime o nervo e dói, né? Tudo bem, sim ou não? Última coisa antes de eu passar para o osso, cartilagem não tem inervação, tá? Então, cartilagem não tem, não sente dor, tá? Cartilagem não sente dor, cartilagem hialina e cartilagem elástica não sangram, tá? Então, é uma característica das cartilagens. Ah, mas professor, meu primo tem problema na ATM e dói pra caramba, né? Toda vez que ele mastiga, toda vez que ele mexe muito, dói. Como é que você me disse que não doeu? Não tem dor? O que está doendo, nesse caso, não é a cartilagem em si, é o tecido ao redor da cartilagem. Tudo bem? Então, de cartilagem, galera, de cartilagem. Dúvidas? Vão lembrar dos três tipos? Podemos seguir? Então, próximo. Tecido ósseo. O osso é um tecido muito legal, porque o osso é um tecido complexo, é um tecido que tem diferentes funções, e o osso, como se não bastasse tudo isso, ele é um tecido extremamente plástico. O que eu quero dizer com tecido plástico? É um tecido que é capaz de se alterar sob diferentes forças, pressões e estados metabólicos do indivíduo. O osso, dessa maneira, ele é capaz de aumentar ou diminuir, ele é capaz, inclusive, de mudar a direção de crescimento do osso graças às forças que são aplicadas no osso. Isso daqui, galera, é importante. Alguém aí usa aparelho? Aparelho fixo, aparelho móvel, nos dentes, né? Não me deixem ouvir falar aparelho dentário, aparelho ortodôntico de correção, lá, ó. Alguém usa? Ana, é divertido, não é? Não é super divertido usar aparelho? Usei um tempo, me arrependo até hoje de não ter cuidado direito do negócio.
Por que você está usando o aparelho, Ana? Para que você usa o aparelho? Qual é o objetivo? Mas assim, para que o dentista, né, o ortodontista, recomendou o uso? Qual foi o objetivo? Corrigir a mordida. O que o aparelho está fazendo na sua boca, você sabe? Você não usa aqueles. Então, se para corrigir a mordida, você deve ter aqueles elásticos cruzados, né? Entre a mandíbula e a maxila, que são horríveis. Você não consegue abrir a boca direito, você não consegue mastigar direito. Né? O aparelho faz? O aparelho ortodôntico aplica uma força em determinada direção, uma força constante em determinada direção. Os seus dentes são ancorados em osso. Os seus dentes são ancorados em osso. A sua mandíbula é feita de osso. Então, quando o ortodontista recomenda que você use o aparelho, o que ele está fazendo? Ele está aplicando uma força constante em uma direção para mudar o formato do osso, literalmente para mudar o formato do osso da sua mandíbula, da sua maxila ou dos ossos que ancoram os dentes, que são chamados os ossos alveolares. Então o osso é super plástico. Demora um pouco, né? Mas o osso é plástico. O osso se altera. Se alguém aqui quiser ir para a área de ortodontia, vai ter que revisar física, vai ter que revisar vetores. Sente, sente mesmo. É horrível. Porque nos primeiros dias, né, nos primeiros dias, o seu tecido ainda não está adequado, não está adaptado àquela pressão. Depois que o tecido começa a se adequar àquela pressão, aí a dor, né, o incômodo diminui. Mas já viram crianças que nasceram com que usam nos primeiros meses de vida aquela botinha ortopédica, porque nasce com a perna, que a gente chama de perna em cavalgadura, que é síndrome do. Tá travando muito? Então, por que a gente usa a botinha? Né? A perna da criança, né, o osso da perna, nasce assim. Então, aqui é o pé da criança, né, os dedinhos. Então, a perna da criança, o osso dela nasce assim. Aí, o que o ortopedista faz? Coloca uma bola, que é uma placa rígida, e aperta nessa direção. Gradualmente, o osso da criança vai se adaptando a essa nova pressão. Então, olha só que lindo. O osso da criança nasceu assim, tá? Imagina que eu peguei a tíbia da criança, tá? Peguei a tíbia da criança e tirei dela. Finjam que isso é uma epífise. O que precisa fazer para esse osso se adequar? Eu preciso retirar material desse lado, né? Desculpa, preciso retirar material desse lado, depositar aqui, e preciso retirar material desse lado e depositar aqui. Óbvio, Ana, quanto mais jovem, mais fácil é moldar esse osso, tá? Então, o osso, a plasticidade do osso é um jogo de tira daqui, põe de lá, tá? É um jogo de tira daqui, põe de lá. Então, quando você tem um osso, tá? Eu tenho um osso aqui, e eu aplico uma força nessa direção, né? Se a gente for lembrar de vetores, se eu aplicar uma força, a tendência é que o osso se dobre em relação a essa força, para se adequar a essa força, para oferecer a mínima resistência. Só que o que eu preciso fazer para chegar aqui? Eu preciso tirar o osso aqui
e depositando nessa direção, até que o osso atinja o seu formato final. Vocês podem ver isso tranquilamente. Deixa eu só até pegar aqui. Vocês podem ver isso tranquilamente se vocês compararem o crânio de uma criança com o crânio de um adulto. Deixa eu só pegar aqui rapidinho a imagem para. Ah, meu Deus. Tá, tô sabendo. Deixa eu só pegar aqui uma imagem qualquer. Ô, Né? professor, Oi. tem aquelas culturas também que amarram as cabeças das crianças para fazer um crânio mais alongado, você já viu? Sim, sim. Tem comunidades polinésias, né, que o pessoal. E aqui na América também eles faziam, né? Um indicador de nobreza era apertar o osso com um anel de bronze, né? E aí ele forma aquele cone. Então, se você apertar o osso molda. Se você comparar aqui, né, o osso da criança, a cabeça da criança com a cabeça do adulto, você vai ver que o osso cresce, né? Óbvio, né, uma criança não é do tamanho do adulto. Mas uma coisa que eu sempre achei muito legal é olhar a maxila e a mandíbula, né? Se você olhar a órbita da criança, a órbita do olho da criança, é basicamente do mesmo tamanho da órbita do adulto. Pouca coisa muda. O que muda muito é o crescimento para baixo do crânio, da maxila e da mandíbula. Então, a maior parte do ganho que você tem no crânio da criança para adulto é nessa região aqui. E aí, se vocês olharem, né, você tem esse osso de suporte magnífico para os dentes. Vocês já viram o que acontece com o crânio do idoso quando ele fica edêntulo? Quando ele perde os ossos? Os ossos não, animal. Quando ele perde os dentes? Olha só que legal. Tá aqui, ó, na direita. Olha só que bonito. Olha só que bizarro. O simples fato de que você perdeu a dentição faz com que as forças sobre o osso diminuam, porque você não mastiga mais, né, nessa parte. Se você não mastiga mais, essa placa óssea não é mais necessária. Então, o que o seu osso faz? O que o seu corpo faz? Reabsorve. A maior prova de que o seu osso responde a pressões externas, responde a forças externas. Por isso que a Ana usou aparelho, por isso que eu tive que usar aparelho, por isso que a Natália usou aparelho. É horrível. Mas qual é o objetivo? Aplicar força sobre os dentes, aplicar força sobre a mandíbula, de forma a forçar o osso a se moldar. Ok? Sim ou não? Então, o osso ele tem algumas funções. Além da óbvia função estrutural do osso, digo óbvia função estrutural porque o osso é rígido, protege os órgãos, né, faz parte da costela, crânio, etc. O osso
ele também é o nosso principal reservatório de cálcio e fosfato. A gente já conversou sobre cálcio e fosfato, não conversou? Lembra da calcitonina? Lembra do paratormônio, da vitamina D? Eles regulam o quê? O que o paratormônio, a calcitonina e a vitamina D regulam? O que esses três hormônios regulam? Ana, se você disser de novo sem não, eu vou até onde você estiver e arremesso você pela janela de onde você morar. Calcificação do osso? Eu acho, sei lá. Melhor. A Natália tá no caminho certo. Concentração de cálcio onde? Qual é a concentração de cálcio que tem que ser mantida em níveis muito estreitos? Dentro da célula. Não, Davi. Não é no osso, Natália. Começa com San, termina com G. Matou a charada. Então, a concentração de cálcio no sangue, ela precisa ser finamente regulada. Então, se o cálcio está em excesso no sangue, eu preciso armazenar esse cálcio em algum lugar. Se está faltando cálcio na corrente sanguínea, eu preciso tirar de algum lugar. Tá? Então, esse balanço de cálcio depositando no osso, função da calcitonina, e retirando o cálcio do osso, função do paratormônio, tem tudo a ver com a saúde dos ossos. Vocês já imaginaram? Ó, vou ter que falar. O dente está ancorado nesse osso. De novo, vamos pensar na Ana Luísa, que está usando o aparelho. Ela está com o dente, né, ou tracionado ou tensionado, né? Aí vocês vão ver os vetores de força na ortodontia. Mas esse dente, desculpa, está ancorado aqui, dentro do osso. Então aqui vocês estão vendo a coroa e a raiz está aqui dentro do dente. Essa raiz está ancorada no osso, beleza? O que vocês acham que acontece com esse osso se o paciente tem um excesso de paratormônio? PTH. O paratormônio não estimula a reabsorção óssea? Não é a destruição do osso? Então, o que acontece se eu usar o aparelho em uma pessoa que tem excesso de paratormônio, ou em uma mulher que já entrou na menopausa, que claramente não é o caso da Ana, mas uma mulher que já entrou na menopausa? Exato, Ana. O osso, na hora que você aplicar a força, o osso vai passar por aquele processo que eu falei, de reabsorção e de deposição. Só que o que vai acontecer? O paratormônio está em excesso. Então a reabsorção vai acontecer, mas a deposição não. Então eu vou perder osso e não vou repor osso. Aí o que vai acontecer? Eu vou pegar meu paciente, senhora, nome de velha, tipo, nome de pessoa idosa. Catarina. Romilda. Romilda é um nome que a gente não enxerga mais em pessoas com menos de 60 anos. Não, Maria tem muito, Vitor. Mas Romilda, eu nunca vi ninguém com menos de 60 anos tendo esse nome. Você atende a dona Romilda. Dona Romilda está com princípio de osteoporose, mas aí você enfia a ética na sacola e fala, eu vou colocar um aparelho na dona Romilda, porque assim eu posso ficar cobrando dela. Aí você vai lá, coloca o aparelho ortodôntico na dona Romilda. Sim, minha vizinha chamava Romilda. Senhorinha sensacional.
Chamava não, chama, né? Só que era quando eu morava em São Paulo. Você coloca o aparelho na dona Romilda, começa a tracionar e tensionar. Na hora que você traciona, tensiona, estica, puxa o osso, o que vai acontecer com o osso da coitada da dona Romilda? Vai ser reabsorvido. Vai depositar? Não vai. Ela vai ter fragilidade óssea, vai ter fragilidade dentária. Na hora que ela der aquela bela mordida num pedação de bife, o dente dela vai quebrar o resto de osso que sobrou e vai cair. Então, a saúde dos ossos tem tudo a ver com a dentição. Não é só isso, não. A saúde do esmalte, acho que vocês já viram com a Mirna, pelo menos um pouquinho, o esmalte é feito de osso. Ana, não tem mais reposição, porque no caso da osteoporose e no caso do excesso de PTH, você tem um estímulo para a reabsorção do osso, estímulo para destruir o osso, e os estímulos para depositar o osso estão inibidos. A principal causa disso em mulheres é o fato de que a perda de cálcio da dieta é muito grande. Então, a mulher, quando ela chega na menopausa, o aproveitamento de cálcio da dieta da mulher é baixo. Então, ela não absorve cálcio suficiente, libera PTH, libera paratormônio, paratormônio estimula o osso a ser destruído, a ser reabsorvido. Aí, libera paratormônio, o osso da mulher reabsorve. Só que o estímulo para depositar osso, de onde vai vir esse estímulo se a mulher está em falta de cálcio? Então, o paratormônio fica ligando e não desliga. Reabsorve o osso fica frágil, com menos cálcio, o osso ficando frágil, quebra com maior facilidade. Por isso que idosos têm aquela reposição de cálcio, vitamina D. É importante idoso fazer caminhada ao ar livre para produzir vitamina D. Esmalte é feito de cálcio, galera. O cálcio do esmalte vem da saliva. E o cálcio da saliva vem da corrente sanguínea. Um indivíduo que tem falta ou baixa de cálcio no sangue, inevitavelmente vai ter repercussões na saliva e vai ter repercussões no esmalte. Então, o esmalte dessa pessoa vai ser um esmalte mais frágil, um esmalte mais menos brilhante, né? Um esmalte mais fosco. Oi? Um esmalte falhado, exato, e menos resistente. Vai tentar fazer clareamento nessa pessoa para tu ver. Clareamento danifica eventualmente o esmalte. Né? Se você fizer um clareamento muito agressivo nesse indivíduo, você danifica o esmalte e ele não recupera. Em um nível mais microscópico, tá, Ana? Você vai identificar isso, não é por um grande buraco, mas você identifica isso pelo nível de opacidade e o nível de reflexão da luz no esmalte. Basicamente, um esmalte saudável, ele reflete muito bem a luz e ele é semi-transparente. Né? Se você olhar para o seu dente no espelho, colocar uma luz sobre ele, você vai ver que você enxerga a dentina lá dentro do seu dente, tá? Porque ele é semi-transparente. Quando a concentração de cálcio cai na saliva, esse dente ele vai ficando mais opaco, fica mais difícil de enxergar a dentina, e, além de tudo, esse esmalte fica menos brilhante. Tudo bem? Então, vocês estão vendo como tudo isso tem a ver com a saúde do osso? O osso tem tudo a ver com o cálcio tem tudo a ver com o resto. Tá. De novo, o homem nasceu com uma pequena vantagem da natureza que chama testosterona.
A testosterona facilita a conversão de vitamina D. É uma via super, é uma via bem direta, mas sendo bastante resumido na explicação, a testosterona aumenta a conversão de vitamina D nos rins. Tá? Como mulheres não produzem tanta testosterona, isso acaba tendo efeitos no longo prazo. Tá? E aí, por isso que Mas homem sofre sim, viu, com uma absorção de cálcio menor. Homem sofre sim. É só porque osteoporose é uma apresentação muito mais comum em mulheres do que em homens. Tá? Até porque a densidade óssea de mulheres é menor. Ana, aí você tem que ver qual é a causa de falha no esmalte, né? Se é fumante, se é diabético. Óbvio que eu estou sendo bastante simplista aqui na explicação, tá? Porque existe uma série de condições clínicas que também afetam a saúde do esmalte, que afetam a saúde do cálcio, tá? Mas esse é um dos exemplos. Então, se você tem uma mulher que você já tem suspeita de osteoporose, ou que ela, junto com o médico dela, já estão com uma suspeita, já estão investigando uma possível osteoporose, não faça intervenções que vão levar a alterações ósseas. Tá? Não, Ana. Essa é uma questão que vocês vão ter que resolver entre vocês. A gente já decidiu entre os homens, a gente nem vai se meter nessa, que é para não sobrar. Então, quando a gente fala de tecido ósseo, a gente precisa falar dos componentes, a gente precisa falar das células. E o osso, eu posso dizer, o osso é um dos tecidos mais bonitos de se ver na lâmina. Porque o osso, ele é um tecido, como eu falei, ele é um tecido muito vivo. Cada vez que você olha uma lâmina de osso, você vê coisas diferentes acontecendo. Tá? Então tem muita coisa para interpretar, tem muita coisa para ver no osso. Então, a primeira coisa que eu queria que vocês soubessem, tá? Aproveitando esse gancho da reabsorção e que é a destruição e a deposição, nós temos basicamente 3 células no osso, no tecido ósseo. Tá? 3 células residentes do tecido ósseo. O osteócito, o osteoblasto e o osteoclasto. Vamos começar pelo osteoblasto. O osteoblasto é a célula progenitora que secreta a matriz. Então, o osteoblasto, como o condroblasto, como o fibroblasto, tá vendo aí o nome? Blasto. É a célula produtora de matriz. É a célula produtora de matriz. Os osteoblastos ficam na superfície do osso. Tá? Eles ficam na superfície do osso. Osteoblastos têm um complexo de Golgi, um retículo endoplasmático muito bem desenvolvidos, o que dá para eles, o que dá para os osteoblastos uma cor mais escura. Mais uma coisa, os osteoblastos, além de sintetizar a matriz, eles revestem a matriz óssea que eles produziram. O quê? Lembra que eu já falei com vocês várias vezes? Cálcio é tóxico. O osso, ele é formado, já vou falar para vocês, de cristais de cálcio e de cálcio e fosfato. Esses cristais de cálcio e fosfato são tóxicos para a maioria das células, menos para o osteoblasto. Então, o osteoblasto reveste o osso para impedir que esses cristais de cálcio entrem em contato com as outras células. Os osteoblastos, conforme eles sintetizam a matriz, tá? Eles ficam presos dentro da matriz e se transformam em
Osteócito, que é a célula adulta. O osteócito secreta pouca matriz, tá? Ele secreta pouca matriz, mas a principal função dele, a principal função do osteócito é a manutenção da matriz. Osteócito é super importante para manter o osso vivo. É o osteócito que determina se o osso precisa ser reabsorvido ou depositado quando eu tenho uma força sendo aplicada. O osteócito modifica a matriz. Tá? Então, ele faz a manutenção desse tecido. Se o osteócito morre, o osso também é perdido. Então, eu tenho que manter o osteoblasto e tenho que manter o osteócito. O osteoblasto vai formar o osso e o osteócito vai manter o osso. Só que aí agora eu venho para o outro lado. Eu tenho o osteoclasto. Clasto, clash, destrói. Clastos, destruir. O osteoclasto é talvez a célula mais bonita do ser humano. Na minha opinião. Porque o osteoclasto é uma célula derivada dos macrófagos, ela tem o mesmo precursor que os macrófagos, que é o monócito, só que o osteoclasto é uma célula grande, muito grande, e é um macrófago que é capaz de fazer digestão extracelular. O macrófago ele é basicamente como um escultor. Ele vai destruir o osso, ele vai reabsorver o osso, digerindo o osso de fora para dentro. É uma célula muito linda. É uma célula, vejam só, aqui no centro vocês têm o osteoclasto. É uma célula grande, é uma célula multinucleada. O citoplasma dela é muito rico em lisossomos. Lisossomos esse que ele usa para digerir o osso. Então, quem são as 3 células residentes do osso? Osteoblasto, que sintetiza a matriz, vira osteócito, que mantém a matriz, e o osteoclasto, que reabsorve, que destrói a matriz. Então, aqui a gente já começa a fazer o link, já começa a fazer a ligação com aquilo que eu estava falando. Deposição e reabsorção de matriz. Então, quem faz a deposição? Osteoblasto. Quem faz a reabsorção? Osteoclasto. Tranquilo até aqui? Então, vamos falar agora da matriz extracelular. A matriz extracelular do osso tem 2 componentes. Tá? A matriz extracelular do osso tem 2 componentes. O primeiro componente é o componente orgânico da matriz, chamado osteoide, que é produzido pelo osteoblasto. O osteoide ele é formado de grandes quantidades de colágeno do tipo 1, proteoglicanos e glicoproteínas. Glicoproteínas como osteonectina, osteocalcina, osteopontina, cialoproteínas ósseas, tá? Proteínas que fazem parte da parte orgânica, né? Fazem parte orgânica do osso. A outra porção do osso é a porção mineral do osso, que representa entre 60% a 70% do osso, que é formado de cristais de cálcio e fosfato
na forma de um mineral chamado hidroxiapatita. Guarda esse nome no coração de vocês. Cálcio e fosfato na forma de hidroxiapatita. Olha que lindo. Esse cálcio e fosfato ligam-se ao colágeno e ligam-se a essas proteínas do osso e formam a porção inorgânica, a parte mineral da matriz óssea. Então, momento dos slides. Olha só que lindo. Eu gosto muito dessa imagem, porque aqui eu tenho o osso, a matriz óssea, preso dentro da matriz óssea, os osteócitos. Na superfície do osso, eu tenho osteoblastos e osteoclastos. Os osteoblastos, como eu falei, eles sintetizam nova matriz, que é o osteoide, aqui que vocês estão vendo. E quando não é necessário sintetizar nova matriz, esses osteoblastos eles ficam assim, ó, mais achatados. Então nós dizemos que o osteoblasto é uma célula de características epiteliais, porque tá vendo, ó, uma célula do lado da outra, é uma célula de características epiteliais que reveste o osso e sintetiza a nova matriz. Olha na vida real. Que lindo. Osteócitos presos dentro da matriz. Osteoblastos revestindo o osso. E na superfície do osso tem esses caras aqui, grandões, cheios de núcleos multinucleados, que são os queridos osteoclastos. Percebam, inclusive, nessa preparação, dá para ver direitinho a região da matriz óssea que esse osteoclasto está destruindo. Então, o que esse osteoclasto faz? Esse osteoclasto libera enzimas em uma região chamada lacuna de reabsorção. Prazer, essa parte branca. Ele libera as enzimas e ácidos sobre o osso. Essas enzimas digerem o colágeno, digerem as proteínas e dissolvem o cálcio fosfato. O osteoclasto joga o cálcio fosfato de volta para a corrente sanguínea e reaproveita os aminoácidos do colágeno e envia esses aminoácidos para a corrente sanguínea. Oi, Vitor, você não enxergou aqui? Peraí, deixa eu colocar uma outra imagem para ver se de repente ajuda. Ó, vamos lá, vamos lá. Rosa aqui, tá vendo? Rosa. Matriz óssea. As células que estão presas aqui dentro da matriz. Osteócitos. Até aqui tudo bem? Aí vamos lá. Ó, então aqui acaba o osso, certo? Aqui acaba a trabécula óssea. Já vou falar sobre o que é a trabécula. Essas células aqui, ó, que estão revestindo o osso. Que células são essas que estão revestindo o osso? Que células são essas que revestem o osso, para que o osso não entre em contato com os outros tecidos? Boa, Natália. São os osteoblastos. Já falo o que é isso daqui, tá bom? Já falo o que é isso daqui. E olha só que lindo, essa célula grandona, rosa, cheia de núcleos, que inclusive, se você encaixar, ó,
Essa célula estava aqui e durante a preparação da lâmina ela acabou descolando. Que célula é essa grande, rosa, cheia de núcleos, que digere a matriz óssea? Osteoblastos? Não, não, aqui digere, aqui digere. Ah, tá. Osteoclasto. Isso, boa, Natália, boa, Larissa. Quem digere, quem destrói é o osteoclasto. Então, mais uma vez, célula que protege, reveste o osso e sintetiza a nova matriz. Está ao redor do osso, está envelopando o osso. Osteoclasto. Célula que habita a matriz óssea, está envolvida pela matriz óssea. Está presa dentro da matriz. Osteócito. Célula que digere a matriz óssea, reabsorvendo assim o cálcio, colágeno que estavam na matriz. Osteoclasto. Isso daqui que vocês estão vendo, galera, isso daqui é a medula, a famosa medula óssea. São as células tronco do sangue. Isso daqui que vocês estão vendo são as células tronco do sangue. Calma, vocês vão ter muito tempo para ver isso e a gente ainda vai ter prática. Eu só estou adiantando, porque se a gente deixar para ter todas as práticas de uma vez, ferrou. Tudo bem? Minimamente, o conceito dessas três células. Vocês vão lembrar? Podemos continuar só mais um pouquinho? Ah, aliás. Vocês já fizeram aquele experimento de colocar um osso de galinha na Coca-Cola ou no vinagre? Na escola ou não? Seguinte, pega um osso de galinha. Quando vocês comerem galinha, quando sua mãe fizer frango, ou quando você cozinhar, pega o osso da galinha, lava e põe esse osso dentro de uma garrafa, né, uma coisa que você consiga fechar, um pote de maionese. Enche esse pote de maionese com vinagre ou com Coca-Cola. E deixa esse osso dentro do vinagre ou da Coca-Cola durante, sei lá, 15 dias. E aí eu quero que vocês vejam o que acontece com esse osso depois de 15 dias. Se a sua mãe perguntar o que você está fazendo, você tem que dizer que é pela ciência. Assim ela não briga com você. Por incrível que pareça, não. Porque o vinagre ou a Coca-Cola, eles diminuem a replicação de bactérias. Então não fica um cheiro estranho, não. Não fica um cheiro muito ruim, não. Serve, na verdade, qualquer refrigerante. Serve qualquer refrigerante. Sendo bastante honesto, serve qualquer refrigerante. Mas é porque a Coca é. Nossa, né? A Coca-Cola destrói o osso, mata o osso, sei lá. Ok? Então, vamos lá. Vamos terminar aqui essa parte. Não é por conta do sódio, Davi, é por conta do ácido. É por conta do ácido. Tem que ser vinagre ou coca, porque os dois são ácidos. E o ácido dissolve o cálcio. Então, o ácido retira a parte mineral do osso e fica apenas a parte orgânica, que é o osteoide. Então, vamos lá. Para a gente terminar o assunto de hoje, eu já sabia que a gente não ia terminar hoje, mas. Seguinte.
Macroscopicamente, eu posso dividir o osso em duas partes. O osso chamado osso trabecular ou esponjoso, passando aqui rapidinho. Essa parte interna do osso, que é cheia de espaços vazios, que contém essas traves de osso que vocês estão vendo, que são chamadas trabéculas, e a parte mais periférica dos ossos, que é o chamado osso compacto. Então, o osso compacto fornece resistência para o osso e a parte trabeculada oferece leveza para esse osso e serve de espaço para que a medula óssea habite. Então, as células da medula óssea vão ocupar esses espacinhos aqui, ó. Olha que lindo. Macroscopicamente. Microscopicamente, o osso, ele é formado por camadas chamadas de lamelas. O osso maduro, o osso formado, é feito de lamelas, é feito de camadas. Então, o osteoblasto deposita a matriz em camadas. Tá? Ele deposita em camadas, formando as famosas lamelas ósseas. O osso jovem, recém-formado, não é feito de lamelas, então ele é um osso não lamelar. Dentro do osso compacto, nós encontramos estruturas lamelares chamadas sistemas de Havers. Sistemas de Havers são estruturas lamelares, são camadas de osso que são depositadas ao redor de vasos sanguíneos e nervos. Ah, e o osso esponjoso? O osso esponjoso, por ele ser feito de trabéculas, ele tem poucas dessas estruturas. Tá? Ele é formado basicamente por lamelas, por camadas paralelas. Mas fala, professor, o que raios é um sistema de Havers e quem foi Havers? Prazer. Olha que lindo. Desculpa, eu não consigo não achar demais esse osso, esse desenho. Porque olha aqui no osso compacto. No osso compacto, eu tenho um vaso sanguíneo e ao redor desse vaso sanguíneo, eu vejo a deposição de camadas de matriz óssea. Então, tá vendo? Ó, tem o vaso sanguíneo, aí eu deposito uma camada de osso, aí eu deposito outra camada, aí eu deposito outra camada. E quando eu olho ao microscópio, eu tenho, veja se isso faz sentido, eu tenho um sistema de lamelas, de camadas, concêntricas. Aqui no meio está o canal do sistema. Dentro desse canal passa o vaso sanguíneo. Esses botõezinhos pretos são as lacunas, os espaços onde estão os osteócitos. E vocês estão vendo que essas lacunas, esses botões, estão na mesma camada?
Estão vendo? Que eles estão na mesma... Entre uma camada de osteócitos e a outra, eu tenho esse espaço branco aqui. O que é esse espaço mais claro? Isso daqui é a chamada lamela. Isto é a camada de matriz óssea. Então eu tenho aqui o vaso. Ao redor do vaso vão surgir osteoblastos. Meu Deus do céu. Que vão sintetizar matriz. Aí, ao redor desses osteoblastos, irão surgir outros Olá, meu querido. Irão surgir outros osteoblastos que irão sintetizar uma segunda camada. Tá vendo que esses primeiros osteoblastos ficaram presos dentro da matriz, entre as duas camadas? Esses osteoblastos que ficaram presos entre as duas camadas viram... O que o osteoblasto vira quando ele fica preso dentro da matriz? O osteoblasto vira... Ele se transforma em... Osteócito. Obrigado, Davi. Muito bom. E aí, sabe o que vai acontecer? Vai surgir outra camada de osteoblasto. E o que essa camada vai fazer? Produzir matriz. E adivinha só? Esses osteoblastos da camada anterior vão ficar presos e se transformar em osteócitos. Isso faz sentido na cabeça de vocês? Esses tubos. Tá vendo aqui, ó? É um tubo que tem anéis concêntricos. Cada uma dessas camadas, Ana Luísa, isso mesmo, cada uma dessas camadas que eu desenhei aqui é uma lamela. Cada uma dessas camadas é uma lamela. Então, no osso compacto, lembre disso, no osso compacto, a organização básica do osso é em sistemas de Havers. O que é o sistema de Havers? É um canal de Havers, um canal onde passa um vaso sanguíneo ou nervo, circundado de várias camadas, 3, 4, até 10 camadas de lamelas, e essas lamelas são feitas por osteoblastos. O que eu encontro entre uma lamela e outra? O que eu encontro entre uma camada e outra? O que eu encontro entre uma camada e outra? O coitado do... Coitado nada, né? Porque ele tem uma vida muito boa. Nosso querido osteócito. Então, olha para essa imagem aqui. Olha para essa imagem. É um aumento dessa daqui, tá bom? Um aumento dessa imagem. Olha essa imagem. Coisa linda. O canal. A lacuna do osteócito. Lacuna. Deixa eu só anotar aqui. Lacuna, espaço vazio. Lamela é uma camada. Sim, porque ela sabia que eu ia dar isso na histologia. Então aqui eu tenho a lacuna do osteócito. Entre o canal e a lacuna, eu tenho essa camada aqui de matriz óssea. Qual é o nome que eu dou para essa camada de matriz óssea? Começa com lá e termina com ela. Aí eu tenho aqui os osteócitos. Depois desses osteócitos, eu tenho uma outra camada de matriz. A outra lamela. Fiz errado, mas vocês entenderam. E assim por diante. Não é magnífico isso? Esse osso, tá? Eu vou mostrar depois para vocês lá na aula prática, mas esse osso ele foi feito, tá? Lixando o osso. Essa lâmina foi feita lixando o osso. Então a gente pega o osso, faz um corte fininho e lixa até a luz atravessar.
Então, esse espaço vazio é onde está o osteócito morto. Vocês estão vendo que os osteócitos entram em contato uns com os outros por esses cabelinhos aqui pretos? Esses cabelinhos pretos são pequenos canais, muito pequenininhos, canais muito finos que comunicam os osteócitos entre si. São os chamados canalículos do osso. Então, um osteócito conversa com o outro por esses canalículos. Eles conversam entre si. Eles trocam nutrientes. Aqui não tem um vaso sanguíneo? Esse primeiro osteócito, aqui dentro, né, desse canal, só para eu dizer, ele é revestido por osteoblasto. Tá? Ele é revestido aqui dentro por osteoblasto. Mostrando aqui, ó. Tem o vaso. O vaso é revestido por dentro por osteoblastos. Aí esse osteoblasto pega o oxigênio e nutrientes do vaso e passa esses nutrientes para o osteócito. Aí esse osteócito passa para outro. E eles criam uma grande rede que conversa entre si. Então, o osso, galera, o osso é um tecido muito bem vascularizado. É um tecido muito bem vascularizado. Muito mesmo. Qualquer alteração nesse fluxo dentro dos canalículos. Então, Ana, vou te usar de novo como exemplo. Imagina que a Ana está lá usando o aparelho. Na hora que o aparelho aplica uma força sobre o osso, esses canalículos eles acabam sendo comprimidos. Então, imagina que aqui dentro eu tenho, né, os ósteons. Na hora que eu aplico uma força, esses canalículos são comprimidos. Aí o osteócito fala, ou esse canalículo de onde eu recebia, esse canalículo aqui, ó, de onde eu recebia nutrientes, foi bloqueado. Porque esse osso dobrou. Então, eu não posso ficar sem o meu oxigênio, né? O osso foi dobrado. Então, esse canalículo foi interrompido. Eu não posso ficar sem o meu oxigênio e sem meus nutrientes. Então, sabe o que o osteócito comanda? Ele comanda esse osso para destruir tudo e refazer essa região para que os canalículos estejam orientados com a força. Então, esse osso ele é remodelado de acordo com a força que foi aplicada. Última coisa. Semana que vem a gente fala da ossificação. Última coisa. O osso, ele é revestido por dentro e por fora, vocês já sabem, por um tecido. Pelo lado de fora do osso, existe um tecido conjuntivo denso chamado periósteo. Então, o periósteo é o tecido conjuntivo. Davi, aqui, ó. A matriz é feita de colágeno, tá? O osteoide, parte orgânica, e minerais, principalmente cristais de hidroxiapatita. Então, pelo lado de fora, o osso é revestido por um tecido conjuntivo chamado periósteo. Do periósteo, eu tenho células tronco que se transformam em osteoblastos, que revestem o osso. Pelo lado de fora. Pelo lado de dentro do osso, separando o osso da medula óssea, eu tenho uma camada simples de osteoblastos, que é chamado endósteo. Então, periósteo separa o osso dos tecidos ao redor.
O endósteo separa o osso da medula óssea. Olha aqui o osteoclasto, que lindo. Eu sei que é muita maluquice, mas vocês prometem para mim que vocês vão, para a semana que vem, estudar essa estrutura? Então, ó, lição de casa de hoje. Mais desenhos para fazer. Mais desenhos. Mais desenhos. Vamos lá. Quais são os desenhos de hoje? Juntem com a lista anterior. Juntem com. Ah, Vitor, vocês têm que me entregar no dia da prova, vai. Vocês têm ainda um mês quase para fazer. Então, dá tempo. Adicione a lista de desenhos. Cartilagem. Hialina. Lembrem de colocar na cartilagem hialina. Lembrem de colocar na cartilagem hialina. Pericôndrio. Condroblasto. Condrócito. Tô escrevendo, tô digitando. Fibrocartilagem. Usem as imagens do slide como referência. Quero que vocês me desenhem as células do osso. Como dica, usem essa imagem aqui. Desenha a trabécula óssea. Não precisa ser... Desenhe os osteoblastos em cima da trabécula. O osteoclasto aqui destruindo. Os osteócitos aqui dentro. E eu quero que vocês me desenhem um sistema de Havers. Ok? Semana que vem eu termino. Só vou falar um pouquinho dos canais de Volkmann, mas deixa vocês primeiro se acostumarem com essa imagem, depois eu falo do resto. E aí semana que vem a gente fala de ossificação e músculo. Mas músculo vai ser mais tranquilo porque a gente já está falando em fisiologia. Já falou em fisiologia. Certo?